Eu gostaria de dizer algo. Meu coração trouxe um pouco de angústia, porque há uns dias atrás eu estava conseguindo diminuir bem o cigarro com a intenção de parar. E de repente, do nada, eu comecei a fumar demais, muita ansiedade, e agora não consigo fazer o caminho de volta. Até quero fazer o caminho de volta, ficando força para fazer o caminho de volta para diminuir o cigarro e futuramente até parar. Tendo força. O que eu faço para encontrar mais força? Primeiro, não se culpe. Não se culpe, se acolha. São nas tentativas que você vai se percebendo até onde consegue ir. Se eu conseguir até aqui, preciso fazer uma estratégia um pouquinho diferente, porque se eu fizer a mesma estratégia, eu vou chegar até esse ponto, e aí quando passar desse ponto, preciso de mais estrutura. Alguma estrutura, algum auxílio. Então não se culpe, só, opa, não deu certo agora. Então calma, deixa eu respirar um pouco. Então vou tentar de novo, sabendo que quando eu estiver chegando no mesmo ponto que eu cheguei dessa vez, eu vou buscar determinadas coisas para não cair no mesmo local. Faço, sabe, um caminho, dou uma voltinha e tento de novo. Outra coisa também, tive uma melhora significativa, muito grande, na questão de depressão, que sumiu minha depressão e a vontade que eu tinha de morrer, de fazer coisa ruim, sabe? E, assim, porque eu comecei a rezar muito em casa. Muito Assim, bem. de uma velhinha, rezava o terço, pela oração da Igreja Católica, o Evangelho sobre o Espiritismo, fazia as preces em casa ali, eu e Deus. Só eu e Deus no cantinho, acendia minha velhinha, no incenso, rezando ali, quase um mês rezando. Aí melhorei bastante, daí eu parei. Então continua, então Continuar, volte. né? Voltar. Volte. Não pare não. Sim. Porque você percebe a diferença de ter parado. Então Sim. volte. Voltar, né? Volte. Coloque o celular para despertar. Mas assim, se não fez uma vez porque esqueceu, não é motivo para martírio, não é motivo para se culpar. Mas busque manter a disciplina do continuar. Então, tem até a hora de eu dormir, né? Se puder ser no mesmo horário, melhor ainda. Mas comece, eu tenho as 24 horas. Nessas 24 horas, preciso de um tempo nessas 24 horas para isso. Porque eu sei que no momento que eu estou, eu preciso disso. Certo? Se eu conseguir no mesmo horário, melhor ainda. Mas para criar esse novo hábito, não ser algo de ai meu Deus, sabe, de achar que é algo que vai se prejudicar caso não faça, ou para se acostumar de uma maneira mais leve, para que tenha continuidade, busque pensar aqui, bom, se hoje eu ainda não fiz, eu tenho até a hora de eu dormir para eu fazer. Aí você vai acordar amanhã, eu tenho até a hora de eu dormir para eu fazer. Aí você pensa no seu dia. Pensando no meu dia, que de tal hora eu vou estar lá, que eu não sei onde eu vou, não tenho como fazer. Eu sei que eu vou conseguir fazer lá pra noite. Então, beleza. Aí você começa a trazer para sua mente consciente que naquele dia você tem que fazer a sua oração e naquele dia, naquele período você vai fazer a oração. Esses treinos fazem com que você dê sinal para os mentores, tá? Para os espíritos de luz que te acompanham, entender. Opa, então ele tá tentando, pensando que determinada hora ele vai fazer a prece dele. Certo? Aí começa a chegar perto, pode ser que você esqueça, mas se você ir se afirmando, falando isso, sinais vão vir para você lembrar. Ó, são 6h58, certo? São 7h01, passou, mas vai. Não, são 7h30, ai meu Deus, lembrei, então vou fazer agora. Estão por ali. E assim vai. Então, quanto mais você for forçando a sua mente consciente, falando durante o dia, isso você também vai dando recado para quem está ao seu redor. Enquanto uns querem te convencer de se acomodar e não fazer, outros estão ali. Isso, vão estar ao seu lado. Nessa hora a gente vai estar ali. É uma grande guerra? Pode-se dizer que sim. Mas ela pode ser uma guerra harmoniosa. Quem define é você. Porque a luz é muito maior. Então, uma tentativa de você dizer que
vai para a luz, a força que é desse empurrão é infinitamente maior do que o convencimento da outra voz. Só que muitos pensam o contrário, porque já estão acostumados, né, com reclamar, com se culpar, com dramatizar. Então isso é uma egrégora que se firma muito fácil na mente, mas ela não é mais forte do que a luz, do que o amor. Só que vocês permitem com mais facilidade. De determinadas falas, a maioria das falas no decorrer do dia são voltadas a vocês se estarem mais conectados a outro tipo de egrégora. Então, por isso que falamos aqui, o comando é de vocês. Certo? Certo, obrigado. O que mais? Sabe o que eu queria perguntar? Sobre, a gente tem ouvido falar bastante sobre essas explosões solares, flashes solares. É isso que está ocasionando essas mudanças tão bruscas de temperatura, catástrofes climáticas? É por causa disso? O que são essas explosões solares? Não. Flashes solares? Flashes solares que se vê? Ou flashes solares que está dizendo pelo universo? Pelo universo. Isso acontece. São coisas que sempre aconteceram. Não é isso que influencia ou que predomina as intenções de mudanças climáticas aqui. Não é? São consequências da estrutura do universo. Quanto tempo, assim, quando o espírito vai reencarnar, se tiver um tempo assim, quanto tempo a família já começa a sentir, principalmente os pais, começam a sentir a presença dele perto? Como assim? Por exemplo, um espírito vai reencarnar, um bebê, né? Ah, tá. Quanto E tempo? a mãe já está grávida. A mãe não, ou não. A mãe não está grávida, mas ela já pode sentir essa presença desse espírito ou não. É só quando há a fecundação e aí ela começa a sentir. Aí depende muito. É que depois que existe a fecundação, existe o processo de adequação do corpo, né, de toda a estrutura em crescimento, materializando. E aí, conforme vai materializando, vai porcentagem vai diminuindo em relação ao espiritual e aumentando na formação. Então vai ficando como se fosse esvaziando um copo para encher o outro. Então isso vai acontecendo. E aí existe a proximidade, mas não fica o tempo inteiro. Sim. Mas fica próximo. Mas antes, por exemplo, há uma conversa, certo? Antes. Ou não? Há uma conversa. não há uma conversa antes de virem todos. É que é difícil pensar em relação ao tempo de vida encarnado. Existem combinados antes de períodos para se passar. Quando é vinculado a isso, mas às vezes vem filhos, né, que provavelmente não seriam, mas por consequências de escolhas e caminhos acabaram vindo. Não era o plano principal, mas só que toda escolha, todo caminho leva a ações e consequências. E aí traz para mais desafio que talvez poderia não existir nessa vida. Mas há uma ligação de qualquer forma. Há uma ligação. Há uma ligação, seja de forma direta ou indireta. Indireta seria como? Indireta seria de eu tenho que lidar com determinados desafios. Você tem que lidar com determinados desafios. Que a nossa história ela se vincula porque os nossos desafios se complementam.
de uma outra vida, já tivemos encontros, mas não a ponto de chegar ao filho, mas pode ser que sim. Não era o principal combinado dessa vida, mas acabou se virando. Então dá assim, a presença que se sente ou que se possa sonhar já pode ser desse combinado lá de trás e não desse indireto. Sim, Né? sim. Provavelmente sim. Então quer dizer que nem tudo que combina lá, né, para reencarnar, mas algumas coisas podem acontecer aquilo que vai mudar completamente. Que levam a caminhos mais pro lado, assim. Não direto. Que é a escolha da pessoa, né? É porque eu achava assim, não, porque já está tudo escrito, vai nascer aquela família. Eu pensava assim, agora eu entendi. Que dependendo das nossas atitudes de escolha, pode ser que não. Aí o desafio pode ser maior ou menor, né? Exatamente. Mas se está combinado assim para uma família, por exemplo, para mim, e alguma coisa não dá, é desviado, mas fica no mesmo núcleo, assim? É que às vezes vem irmãos que não precisariam vir, por exemplo. Não é que não precisariam vir, mas não viriam nesse formato dessa estrutura familiar. Entendeu? Mas por consequências de ações acabam gerando situações. E essas situações vão ligando a outras vibrações. E essas vibrações se alinham com determinados irmãos que estão para vir. E isso vem irmãos que se vinculam a isso. Porque todos são irmãos. Todos são irmãos. A gente fica pensando na Esse amor família fraterno, toda. ele é universal. Só que vocês vão ficar assim, ó. Assim, ó. Uma caixa minúscula. Vocês são eternos, são infinitos e são irmãos. Todos. Do mesmo Criador. Então vocês ficam numa mente muito, muito, muito limitada. Porque vocês querem ficar nessa mente. Então está na hora de expandir. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É verdade que a fila lá é muito grande para voltar? Essa fila ela não é linear, assim, ela não tem. Não é linha reta, não. Não. Porque às vezes você fala, essa fila é gigante, de todo mundo querendo. Não, precisando de uma oportunidade. Existem aqueles que Tá. precisam vir e existem aqueles que vêm para missões. Então são situações e situações. Por isso que não tem nada linear. A mente, o padrão da mente faz com que vocês se convençam de coisas muito limitadas. Mas dentro da alma de cada um está ali falando, né? Dá um passo, olha além. Pensa além. Senão vocês vão continuar cuidando dos seus, que dizem que é seus, fazendo pelos seus só. O que são os seus? Senão nada vai pra frente, além do vou ajudar aqui, nesse quadrado aqui. Vou proteger aqui, esse quadrado aqui. Senão, se continuar assim, nada se cria, nada se cresce. Eu tive uma ovulação gemelar quando eu engravidei da Natália. Isso também eu penso muito. E eu perdi um bebê, né? Que era um ovinho, eu nem sabia. Eu fiz ultrassom, a ultrassom saiu, ovulação gemelar. Eram duas placentas diferentes, não eram univitelinos. Aí a Natália ficou e o outro eu perdi. E aí o médico falou, você é jovem, daqui a pouco você engravida de novo, porque talvez você não segure esse bebê também. Porque era difícil, a placenta ficou. Então aí eu só estou pensando, e esse bebê que veio, que era para vir junto com ela e não veio? Eu fico pensando, será que eu tive culpa nisso?
essa perda. Eu nem sabia direito se eu estava grávida ou não. Muito legal, né? É legal se perguntar sobre isso. Eu É tinha essa importante. curiosidade. Quem era aquele bebê? Quem é que ia vir junto com ela? Faz uma prece. Foca nisso daí. Mas eu já faço há muito tempo por esse bebê. Pronto. Não se culpe. Mas faça uma prece. Te amo, assim como amo os outros também. Eu penso muito. Esse espírito que não vingou seria ele só precisava daquele tempinho de uma mãe, só aquela nem se formou na verdade, né? Só precisava daquele tempinho para estar aqui e ir embora. Ou o tempo era dela. Ele pode ter desistido de mim? Também. É, então, é isso que eu fico curiosa. E dependendo do tamanho, assim, quando é que a alma entra? Porque existe uma parte biológica, aí tá se formando lá. No pequeno ovinho, já tem uma alma? Então, Ou como tem é, um espírito? fecundou, Já tem. criou-se. Começou o processo. Começou o Enche processo. o copo, né? Só reencarna como Já bebê. é um Eu já pensei. Mas às vezes o próprio corpo pode eliminar por um Isso. problema biológico, independente de ele desistiu, ele não sim. desistiu. Não, é assim, Né? o corpo vai responder Uhum. por escolhas, tanto da mãe, né, que está fecundando, quanto daquele que vem. A qualquer momento, nesse processo, pode acontecer ou a história como ela deve ser contada, né? E a questão é um mistério de saber se quem desistiu foi e foi, se era para ser o tempo que era. Uhum. O que muda para a mãe? Nada em relação a isso, de saber se era o tempo dele, se ele desistiu, se tá. Eu estou aqui a postos. Fico o tempo que for para ficar, faço o que for para ser feito. Te honro, te agradeço. E essa é a história. Um dia, quando eu voltar, vou saber. Ah, então eu vou saber. Vai. Ah, que legal. Com certeza tinha alguma coisa aquele bebê, né? E a gente nunca fala assim, e do pai, e pro pai, porque sempre é fruto, Esse vínculo é Sim. diferente. É, porque para a história do pai também, esse bebê que não veio, essa criança que também foi a parte da vida dos dois, né? Porque a gente pensa, a mãe, por que não a mãe e o pai? é uma escolha. É uma escolha. Quando bate no coração, sabe? É que é mais, digamos que é mais próximo do coração da mãe. Porque a mãe divide o coração com todo esse processo, né? A mãe divide todo o organismo durante todo esse processo. Então é uma sensação de um só, dividido mesmo. Dividido por 3, dividido por 2. Agora o pai, ele tem um amor, mas um amor alimentado, que é uma escolha. Então, não tem nem como julgar o fato desse pensamento ser diferente. Porque ele não Mas dividiu o mas coração. é assim, mas se existe uma combinação antes, esse filho só podia ser desse pai, esse filho. Então esse filho é Porcentagem, do né? pai. Uma porcentagem. Ah, sim, o pai também. É do pai. Por exemplo, a gente pode ter muitos filhos, mas aquele Sim. é do pai. Sim. Essa não. Então, mas a questão é, depende de quando está aberto para lidar com essa situação. O objetivo Mas também. qual é a carga emocional dele Então, a nessa questão é essa. perda? O objetivo é para chamar a atenção, lógico, dos dois. É para bater no coração dos dois, mas com mais facilidade e naturalidade, o coração da mãe sente. Porque até então estava dividindo. Agora, do pai, quantas camadas existem para chegar? Mas é físico, então. O que você diz, coração é físico. Mas espiritualmente. Não, no coração que estamos dizendo é tudo isso. Não físico especificamente. Estamos dizendo energeticamente. Está vinculado, a formação é a mulher. Ela tem esse portal, não é o homem que tem.
Ela tem esse Isso é portal muito de gerar. estranho, né? Porque é um elemento essencial para gerar um outro ser. Sem E dúvida. assim, existe essa distância imensa É. do homem nesse Uhum. papel. Existe. Mas por escolha. Porque até mesmo uma culpa, assim, esse questionamento da Zela, assim, ela tem esse questionamento com ela. Agora, você consegue imaginar o Roberto tendo esse questionamento? Aquele Nunca nem ovinho. comentou sobre isso. Então, é uma Mas distância isso- mesmo. Mas é. isso é É diferente. é diferente histórico, mesmo. isso é padrão, isso é egrégora, Mas é, porque assim, machismo, espiritualmente, isso é eu pensamento. entendo aqui no terreno, tudo bem. Mas espiritualmente eu não consigo entender Então, isso. mas é devido a toda a carga energética que se deposita em relação a essa divisão com a mãe. Ele está vinculado completamente. A partir do momento que nasce, é onde existe o despertar. O processo de despertar do homem é diferente do processo de despertar da mulher quando estão aqui encarnados, nesse maternar, nesse paternar. É diferente. E tem que ser respeitado os dois. Entendeu? Então o peso da missão do pai e da mãe é diferente aqui. É que não é peso, é que não tem uma coisa. As responsabilidades são, primeiro do cuidar, é cuidar da mulher. Então, ele começa a despertar a partir do momento que ele respeita e cuida daquela que está ali gerando aquele neném. Então, começa dali. Se despertar pode ser da mesma forma. Mas o maior cuidado é cuidar de quem está aqui. Para que essa que esteja aqui gere e vá tendo. Então, é esse olhar. Só que num olhar historicamente de que não existe tanto olhar para a mulher como deveria, para aquela que está gerando, essa é a grande questão. Aí passa-se a idolatrar o filho e esquece a mãe. Então, assim, começa-se a escola, aí coloca o filho acima da esposa. A esposa está aqui e coloca o filho acima. Não tem muito sentido isso. Porque quem veio antes foram os dois. O filho fica aqui. Mas acontece, sim, de homens às vezes sentir muito mais essa perda do que a mulher. A mulher que às vezes perde, não está nem aí, e o espírito que era o pai fica mais arrasado. Tem exceções, no caso. Mas aí são questões muito mais específicas. Ela está falando da história no geral. História no No geral geral. é a mulher, realmente, que sente, né? Ela que que passa sente. pelo, né, Mas processo. isso não a coloca acima ou abaixo. Ela passa pelo que tem que passar e o homem passa pelo que tem que passar. Quanto a estar encarnado dessa forma. A questão é que muitas das vezes, tanto a mulher quanto o homem, a partir do momento que gera seu filho, coloca o filho numa posição acima da situação casal. Tanto o homem quanto a mulher. O homem coloca o filho ou filha, e por muito, principalmente no primeiro ano, tem que ter muito, muito respeito e muito cuidado com a mulher. Por todo esse processo, por tudo que se passa. Antes, talvez não, porque não saiba, mas depois que está vendo todo o trabalho que é estar junto nisso. Aí é uma escolha, tá? Mas aí muitos do homem ou da mulher, a mulher naturalmente tem esse, né, esse cuidado do filho como parte dela, porque ainda está entendendo que saiu, né, de dentro, ou está aqui no meu colo e meu. E o homem, então, é assim, os pais, né, os filhos, não é que são maiores de entendimento, de superioridade. Não, mas é respeitando as posições, honrando quem veio antes, ensinando os filhos a honrarem vocês. E não pegarem os filhos e colocarem como acima de vocês. Aí vira uma confusão danada. Quando não pegam os netos e colocam ainda mais em cima, né? Mais lá em cima. Aí que o negócio fica. E se essa ligação é feita, vamos
você disse, né? Vai diminuindo e vai criando a parte física, né? O espírito vai se adequando. As sensações que falam, que já é comprovado que ele sente, tudo que a mãe sente é através do físico, biologicamente físico, ou energeticamente, ou os dois. São as duas coisas. Então, na verdade, tá passando pelo DNA ali, tudo que ela tá sentindo. Isso. E energeticamente ele também está sentindo como espírito Também enquanto ele está nesse nesse processo. Exato. Bem complexo. É complexo. Falando sobre isso, homem e mulher, tem alguma explicação espiritual assim também de geralmente nos lugares que eu vou, as mulheres serem maioria? É pelo fato da sensibilidade materna, da sensibilidade do complemento, né? E do fato histórico também de que o homem tem que ser, que não pode chorar, o homem não pode ter sentimentos. Isso vem muito de vidas e vidas. E aí já foi o tempo, né, disso. Não precisam provar nada para ninguém quanto a isso. É mais uma luta interna mesmo de abrir-se. Então, naturalmente, isso da mulher, porque é como se o coração tivesse um pouquinho mais aberto, né? E é o lado da sensibilidade feminina, mas que todo mundo tem, que é o feminino. O homem também tem esse feminino, e assim como a mulher tem o masculino, que se complementam. Então, pode ser uma coisa ou outra coisa, mas isso é para todos. A questão é quebra de crenças, né? Respeitar as diferenças, assumir o que sente, em meio a tantos homens, lidar com egrégoras de visões quadradas, de criações. São muitos paradigmas. Entre própria mulher e homem, porque daí às vezes a mulher acha que então, você está muito sensível. Então assim, as mulheres também têm seu, mas isso não justifica o fato de que os homens não vêm por conta disso, não. Mas a questão é despertar, né? Deixar sair o que é para sair. É mais natural na mulher do que no homem. É porque ela está com os olhos. Ela tem uma potencial abertura com mais facilidade. A gente até olha, eu não vou, minha mulher vai, minha mulher reza para todo mundo. Então, isso é comodismo. Então. Isso é preconceito. É estrutural. Isso é estrutural. Mas se disser, vai dizer, não, mas eu não sou preconceituoso. Mas a questão é assumir, né, determinadas falas. Isso não vai levar tempo. Porque isso não é entre homem e mulher, entendeu? Isso é entre um indivíduo, são almas, um corpo de homem e mulher, são almas em desenvolvimento. É porque como a gente explica um casal homossexual onde os dois são homens e têm o papel na sociedade de homem. Exatamente. E dentro da relação familiar, ambos assumem os dois papéis. Exatamente. E isso não é discutido como é discutido entre os casais heterossexuais que dizem, você hoje leva ele. Não, mas isso é papel de mãe. E aí você vê que é muito... Gera competição, né? Muita competição. Eu vi bastante isso depois, entre eu e o Felipe, inconscientemente era competição. Porque eu tinha um olhar de que eu não me deixava se maternar, eu não me abria para isso, e ele sempre foi muito mais sensível com a Fernanda, então eu também me acomodava, e aí eu não fazia. E aí, isso que ela falou, eu acho que tem muitas mulheres na sociedade que acabam passando isso de querer ser, sou forte, sou isso, faço tudo, e assumir uma energia, e não é sobre profissão, uma energia mais masculina mesmo, por isso que não tem muito sobre um outro, né? Acaba querendo comandar muito, tem um papel de
que seria uma energia mais masculina e a pessoa não vou abaixar a cabeça pro outro, mas é sobre humildade, né? E não sobre, não sei. É sobre dentro de casa não existe competição. Dentro de casa é um time, né? Que precisam dar conta de todas as coisas que precisam dar conta. Seja homem ou mulher. Compromissos que foram assumidos dentro de uma, né, dentro de uma estrutura que junto disso tem alimentação, tem, né, todo o esquema de uma casa como um todo. E isso tem que ser competido entre, não, isso é só o homem que faz, isso é só a mulher que faz. Já foi o tempo, né? Eu acho que está melhorando bastante. Sim, mudou Isso, muito. ultimamente, eu tenho gostado de ver. Então vamos continuar. Sei lá, continue, né? Caminhar em frente. Não, caminhar em frente. Porque ajuda bastante. Não ajuda bastante. É isso que a gente... É uma igualdade. Todo mundo hoje tá. Tem que ser natural. Reconhecer que estão no mesmo barco. Ora, um tá mais acumulado de coisa, o outro tem que fazer. E o outro tem que reconhecer que não, agora eu consigo fazer, deixa que eu faço, porque eu sei que você costuma fazer, mas deixa que eu faço porque eu tenho um pouco de tempo mais livre do que você para fazer isso hoje. Ou então eu não estou menos cansado, deixa que eu vou. Mas isso não é para ser uma obrigação de que só um faz e o outro não faz. E assim, Senão uma hora pesa. você acha que essa mudança é uma mudança na sociedade apenas? Ou isso é uma mudança que está ocorrendo em outros planos mais elevados? Isso é um desenvolvimento espiritual dessas novas almas encarnadas? Elas têm esse propósito, têm essa abertura, essa possibilidade de viver assim é mais claro hoje em dia do que há algum tempo atrás. Isso se dá talvez por algum plano maior ou você acha que isso é um resultado de um desenvolvimento só aqui da sociedade? Boa pergunta. Por muito tempo na história da humanidade, se viesse uma mulher que despertasse algo como Jesus veio e despertou, Não adianta nada. Não se entende. Joana d'Arc. então. Mas quem sente no coração? O propósito era esse. Como caminhada. Mas e aí? Quanto de gente não fala o contrário? Então nesse caso é de cima para baixo. Se pensar assim, essa é a sua pergunta. Até chegar ao ponto dessa insistência de falarmos de Maria, entender sobre o colo, de ser aceito em tantos outros locais que antes não eram aceitos, é a continuidade, é o caminhar. Maravilhoso. Fantástico. Que bom que a gente está aqui para presenciar esse momento tão, Muito bom. né? Isso é um presente para todos que estão tendo a oportunidade de ver essa mudança, né? Essa evolução mesmo. Isso é uma escolha de lente. E fique nela, porque ela é muito boa. Então, essa é a lente. Mas ao mesmo tempo, essa independência. Vamos ver a lente. Estou pensando em todos os lados, porque nunca se ouviu tanto em feminicídios. Porque a mulher era só submissa, não precisava ter, elas apanhavam em casa e tal, e agora elas querem, não é nem a liberdade delas, os direitos normais, e os homens menos evoluídos não entendem. Então, se não é dele, não é de ninguém mais, essa velha história. Então, ao mesmo tempo que existe essa liberdade, ainda existe esse confronto, né? Na verdade, sempre existiu esse confronto. Só que não tem mais sujeira embaixo do tapete. Então, isso vai vir à tona e é pra vir, porque é pra caminhar, é pra continuar. E a mulher precisa ter essa coragem, se passa por isso. Não é pra ter medo. Sabe? Tem uma luz no fim do túnel.
A luz não é ficar dentro de casa, achando que é só ali, tem que resolver ali, que já não tem mais vida. Peça colo de Maria, peça iluminação, me ajuda a sair disso. E vai sair, entendeu? É na continuidade. A questão é buscar força e ajuda. Porque tem que mudar a rota. Se tá aqui, viva, nesse mundo, ainda tem como sair. Por mais que tenha vivido 30, 40 anos com a pessoa. Ah, não tem mais jeito. Não, se você tá aqui, acordou, tá aqui nesse plano, faz diferente. Peça ajuda, tenha coragem, vai sacudir tudo. Mas vai viver feliz os 5, 6, 10 anos que ainda tem pela frente aqui. O que vale mais? Eu acho que muitas de nós viu isso dentro de casa. A nossa geração, né? Eu tenho certeza que minha mãe só não deixou meu pai porque não tinha pra onde ir, né? Ela passou momentos difíceis. Você também viu, quer dizer, muitas de nós viu essa época, essa repressão mesmo da mulher, que a mulher era sempre assim, ela é largada do marido, né? Usavam esse termo, né? Essa aqui é largada do marido. Elas tinham pavor de ser largada do marido, não é porque ele traiu, quer dizer, a culpa era sempre da mulher. Então as mulheres tinham medo. Eu lembro de histórias da minha mãe, assim, e de histórias de pessoas que se separaram, assim, os comentários. Eu já era grande, eu ouvia essas coisas e falava, meu Deus do céu. Aí a partir da nossa geração aqui já começou a melhorar um pouco, mas ainda com muita repressão. E eu vejo que essa próxima tá bem melhor. Lógico que as coisas ruins vão acontecer, não tem como, né? A gente vive muito grande. Mas assim, eu acho que em 50 anos a mudança foi muito grande. Que bom. Bom. E esse cuidado também é da mulher, pensar o que vou passar para minha filha. Porque daqui a pouco a mãe tá falando, olha, vou fazer isso, senão ele vai te largar. Quantas mães também não falam isso, não repetem isso para não sem perceber? Quantos estão do lado ou não? Então, aí percebe, opa, tô repetindo essa fala. Aí tem que ter consciência, nossa, desculpa, na verdade estou do seu lado. Estando feliz? Estando junto, a gente dá um jeito. Se não estiver junto, a gente também vai dar um jeito. É incrível que a mulher cria o homem, né? Deveria ter mais. A gente cria o mulher cria o cria o monstro. Cria o filho. E aí fala, você vai ficar com essa daí? Essa daí não é pra casar. Então, entendeu? Mas você sabe que você era pra casar. Mas aquela aí não é pro meu filho, não está a par, né? Não está à altura do meu filho. Então, olha o padrão, olha. Aquele ditado horrível, né? Segura suas briscas. Ai, credo. Horrível. Nos anos 80, quando abriu o Rudes Bar, sério? O que o Rudes Bar era? Bar de desquitada. Não era? Isso, Soraya. Olha, não faz muito tempo. Olha lá. Era assim. A mulher não podia ir pro Rudes. Porque era bar de desquitada. Era o nome que a gente falava. Vocês estão dizendo que as coisas mudaram, mas vocês todas estavam casadas quando eu já não estava. Você era largada do marido. Não, e a minha fama era pior, porque eu não fui largada, eu largava. Então eu era a maldita. Pior ainda, né? E sentava no banquinho do Rudes Bar sozinha. Então, olha a evolução. Tudo, a menos, isso há 30 anos. 30 anos, gente. Olha a mudança. Então, assim, você consegue falar de um bar hoje? Olha um bar de desquitada. Não existe mais isso, graças a Deus. E era muito tranquilo, porque os donos do bar, eles recebiam essas mulheres desquitadas com muito respeito. E era um lugar que você podia ir à noite sozinha e beber. Que é uma coisa que mulheres não faziam, jamais, sozinha, à noite.
Exatamente. um copo de cerveja na frente. Gente, isso tinha um significado que essa nova geração, vocês não têm ideia do que isso queria dizer. Tinha uma legenda embaixo. É. E, assim, foi uma coisa que a gente viu sumir como uma névoa, mas teve um peso, obviamente. Não foi nada, deixa marcas. E você não percebe que você está num momento revolucionário, mas você faz. É temeroso, gera insegurança, mas você vai fazendo coisas porque é o momento, as coisas estão acontecendo. Tinha outras desquitadas, divorciadas, na mesma sentadas situação, ali. E é muito engraçado, porque você não se via assim, né? Que falava assim, não, tá tudo bem. As amigas casadas jamais convidavam você para os jantares, as viagens para o sítio, né? Porque isso era uma coisa de casais. Então você era amiga da praia, você era amiga da academia, você não era amiga dos encontros familiares, porque não pertence. Então, é algo assim que eu lembro, que eu senti, eu vi isso, eu vivi isso. Mas foi uma escolha minha, óbvio. Eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava deixando para trás, porque isso era a minha história, isso não tem nada a ver. Sim. A gente acha até que as outras amigas merecem ser felizes, mas você também. Você não vai se sujeitar a ser infeliz porque disseram que... Não, é de dentro para fora. De dentro para fora. Cada um vai olhando o seu. Mas essa caminhada, ela tá um pouquinho diferente. É isso, pela continuidade. Sim. A questão é, caminho, tem muita coisa. Já poderia estar bem mais avançado nessa estrutura. Mas o nosso papel é, continua. Né? Não se culpe, se estude, se perceba onde eu estou no meio disso tudo. Quais são meus pensamentos quando estou nessas situações? Para quem que eu torço? Para que lado que eu estou? Comece a se questionar. Durante essas 24 horas do dia, pense sobre isso do que pensar se o outro comprou, deixou de comprar, se o outro fez isso ou aquilo. Se eu estou me preocupando com a vida alheia. Comece a se perguntar, como é que estão meus pensamentos? Quando eu paro assim, o que vem na minha cabeça? Isso, vem a vida porque vem do meu filho, que não sei o que lá, porque vem... Tá. Cadê você aí? Onde que tá? A maior parte do seu pensamento tem que estar sendo focado em você. Como, o que tá aqui? Tô sentindo aqui no meu pé, tô sentindo aqui no meu coração. É você. Isso não é egocentrismo. Desde que seja ponderado e cuidado, isso é auto-amor. Ah, não, mas eu não paro, não dá tempo. Como assim não dá tempo? A primeira coisa que você tem que pensar é em você. Entender se eu preciso de ajuda, se eu preciso marcar alguma coisa, se eu preciso resolver tais coisas. Não estamos dizendo só em relação à saúde, tá? Estamos dizendo em situações do dia, hoje. Ah, mas é porque você não viu o meu trabalho, mas é porque você não viu a minha vida. Aí comece. Então, essa dosagem, né? Pode falar? Eu tenho uma dúvida. Certa vez na Bíblia, eu vi uma passagem assim, falava mais ou menos assim, né? Onde Jesus ia curar as pessoas, né? Em determinadas passagens, ele disse a mesma coisa. Ele ia lá, curava a pessoa, e a pessoa perguntava, falava para ele, mestre, você me curou? Não, eu não, mas a sua fé te curou. É verídico isso mesmo? É isso? Me explica, você pode explicar qual que é o significado dessa? Porque aquele que pede sabe de onde saiu esse pedido. Eu sei se eu pedir daqui, eu sei se eu pedir daqui, eu sei dizer da onde que saiu daqui. Essa é a fé. Porque querer ser curado, todo mundo quer ser curado, lógico, todo mundo quer estar em plena consciência e saúde. A questão é,
nessas falas em relação a isso. Não teve uma que se curou só de encostar? Na hora do estilo de Cristo. Entende? Entendi. Eu nem sabia que ela estava lá. Não sabia. Então, não é assim, como está dizendo que eu não tenho fé? Eu sei que eu tenho fé, mas a questão era importante falar desse jeito para não achar como curandeiro, como eu sou, o poder está em mim, não é em relação a isso, desperte a força que está dentro de você. Ou reconheça essa força que já está aí, foi ela que curou você. Não que a pessoa que se pensa assim, eu me autocurei, agora, Não, eu sou um Deus. Então eu sou um Deus. Eu sou um Deus. Não isso, né? Não. Como em outros credos, em outras religiões, principalmente como o budismo. Alguns budismos, algumas ramificações do budismo, eles escrevem que eles são deuses. Eles se auto-intitulam deuses mesmo. Eles fazem o que acontece. Para eles não existe mais nada. Não, mas é que é a força da fé. É a mesma coisa. É a força da fé. Mas a forma do expressar é entender. Porque todos são almas que têm conectados, tá? Alma, coração. Com o amor é a força maior. Então, conectado nessa força, ninguém segura. No amor, né? No amor. No amor. Então, não adianta alguém que falar isso, eu sou Deus, e se achar maior do que os outros. Independente da religião. Independente de onde for. Se a pessoa está achando que é maior do que os outros, não tem como curar a si mesmo. Não está se curando. Então, é de dentro para fora. Por isso que é lá dentro. É ligado à humildade, é ligado ao reconhecimento, é ligado ao amor universal. Então, não é sobre religião. Muitos dessa religião, como de outras religiões, têm essa fé. Sim. Mas não é maior ou menor. É dessa força que vem. Esse sentido de Deus, até do budismo, é porque o budismo não acredita em nada, não tem santo nenhum, não tem nada disso. Que a força está dentro de você. Que a força está dentro dele mesmo. Esse ser Deus não é ser acima, né? É a força de dentro. É, a força de dentro. Mas aí as interpretações que levam a tantas outras coisas. A interpretação do encarnado faz pensar de uma coisa ou de outra, de posições. Se eu cheguei a determinada coisa, então eu sou maior do que você, então eu curo, você não cura. Né? Quem mais? Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Faça. No Japão, quando uma pessoa nasce, ele chora. Quando a pessoa morre, eles fazem festa. Eu não consigo sentir qual que é o sentido, qual que é o sentido disso. Eles têm esse costume. Tá. A cultura, ela vem de geração para geração. É como se eles pensassem que ele vai ficar preso a esse corpo, sendo que é uma alma eterna e tem grande potencial que liberta-se com o fato de se desprender desse corpo. Então, o tempo que vai ficar aqui vai ter que lembrar de muitas coisas, né? Lutar para se manter, que é a densidade do corpo físico. Então, com o tempo, muitos talvez nem falem mais tanto sobre por que choram ou por que dão risada, mas é por esse entendimento da eternidade. São vinculados muito mais a isso, a esse pensamento desse não ter fim, né? Vem, fica, depois vai, se liberta. Por muito tempo eu sempre admirei a filosofia oriental, né? O Japão, os países da Coreia, esses países assim, sempre por causa da disciplina deles, a disciplina, o respeito. Só que eu fiz alguns estudos e sempre está
aparece na internet, né, que no Oriente um alto índice, inclusive no Japão, um alto índice de jovens que se suicidam. Sim. Um alto índice de jovens que se suicidam. Eu pensei, poxa, é uma civilização tão avançada em tais pontos, mas nessa questão, poxa vida, suicídio, né, isso me chamou muita atenção. Muito bem. E é para chamar mesmo. Que meio, Tem alguma coisa. tem alguma coisa ali que já É rigidez, talvez, dos costumes, não? deixou assustado, um pouco assustado. Daí eu parei de querer buscar tantas coisas do Oriente. Inclusive eu frequentei o budismo em Shiren Daishonin durante 10 anos. Eu abandonei, fui abandonando aos poucos, não senti mais graça de não porque seja mal, é uma ótima religião, só que para mim já não servia mais. Pra mim, Então a questão é. eu sou mais o cristianismo, Jesus, Maria, sabe? Para mim já não preenchia mais o meu coração, entendeu? Meu coração não. Então, porque não é sobre os grandes líderes, Buda, Jesus, Maria, não é sobre eles, é sobre a interpretação daqueles que estão encarnados. Se você continuar estudando sobre Buda, a história, né, de Siddhartha, esse vazio vai ser preenchido. Por isso que a expansão é conhecer a história daqueles que passaram pelo processo de iluminação. Todos esses 3 que você falou passaram. Coloca todos vocês no mesmo patamar, no sentido de continuidade, perseverança. O que me entristeceu foi o fato de cegueira, né? Fanatismo religioso. Sim. Chegou ao ponto de uma das integrantes lá, uma mulher que era integrante, ela teve câncer e falou, não, o budismo vai me curar. E os filhos dela falaram, mãe, a medicina está avançada, tem que acompanhar a medicina, mãe. Não, o budismo vai me curar. Não passou 6, 8 meses, ela faleceu na cidade onde eu morava, no interior do estado de São Paulo. Ela faleceu de câncer. Poderia ter feito o exame, né, porque a medicina acompanha a religião, mas ela... Então, mas é isso, ao invés de achar que está incentivando muitas outras coisas, está traumatizando muita coisa. Então, são escolhas, consequências. Esse despertar é importante para ver que não existe cegueira. É uma busca individual. Então, foi importante eu estar aqui até ali, mas eu sei que não é a perfeição. Não é maior ou menor do que os outros. E quando estamos ali, né, vinculados a determinado, aí existe uma camada, uma cegueira que te convence de que sou o melhor. Enquanto mantém o pensamento de que sou o melhor, você está colocando acima. Se vem todos os irmãos de luz cada vez mais falando, somos todos irmãos, somos todos iguais, passando pelo processo de despertar, passando pelo processo de ascensão. Com toda a educação, com todo amor, com toda humildade. E a galera não é. Para ser convencido de que o trabalho é verdadeiro, tem que ter muita persistência. Porque, não, tá falando que é quem é que é. Não vem assim. Mas aí se fala, é porque fala. Se não fala, é porque não fala, não. Por isso, tanta insistência. Então, sintam no coração. Aonde sente o colo, aonde sente o amparo. Esse é o momento de eu estar aqui agora. Se em algum momento me chamar a atenção coisas que não fazem sentido, eu preciso começar a questionar. De onde veio essa fala? Veio daquele que fala? Veio da interpretação da cabeça daquele que está falando? Ou é um sinal de que agora não, meu tempo aqui já deu. Vou para outro. Como agradeço o tempo que fiquei nesse local, está na hora de eu caminhar.
Antes que eu seja convencido de coisas que eu não quero ser. Que eu sei que não é esse caminho. Entendeu? Normalmente isso mexe, né? Quebram camadas, crenças, né? Você costuma idealizar uma perfeição, idolatrar uma determinada pessoa. Mas o ser humano, ele tem dificuldade para se encontrar, não? Ah, mas esse é o grande propósito da alma, é o Mas se por encontrar. causa, eu acho que a confusão maior no planeta são as religiões. Não, a questão não é essa. A questão é o convencimento de que quem é melhor. É superioridade. Sim. Não, mas a questão não é a religião. O início de uma religião, ele não tem um propósito de destruição. Porque a religião, ela começa a vir com alguém que passou por um determinado processo. Algo se começa por alguém que teve um despertar. Sempre. Olha a história. Ninguém nasce já falando, sabendo, assim, mesmo pode vir, vem, é tudo um plano perfeito, que vem gente falando que determinados momentos vão acontecer determinadas coisas. Isso vocês acreditam. Mas aí quando vem e acontece, não pode ser. Não é verdade. Vocês acreditam na história que vai dizer que vai acontecer. Mas se estiver acontecendo, não, tomara que não seja comigo, pelo amor de Deus. E aí? Como é que fica? Então, é um processo de quebra de crença, de aceitação, de liberação e continuidade, porque daí tem que continuar. Se esquecerem de uma parte, quando estiverem caminhando, vocês todos aqui encarnados, busquem na história, busquem os grandes pensadores, os grandes mestres dessa vida. Hoje tem tanto fácil acesso em relação a isso. Vá ler sobre uma coisa, sobre outra. Mas a história de quando estava aqui, como foi o despertar, de quando Jesus estava aqui, como foi? Aí leia uma coisa, leia outra. Como foi? Como foi a história de São Francisco de Assis? Como foi a história de Joana d'Arc? Então qualquer um pode ter um despertar. Exatamente. Mas encontra Aí muita começa, nossa, então dificuldade. de repente já pensou, eu poderia ser tal coisa, estou aqui pensando nisso. Eu encontro muita É. dificuldade. Você vai ver a casinha que eu vou alugar aí do lado. Concorrência. Vou fazer concorrência. Mas a questão é essa, é de dentro para fora. É a missão. É a missão. Tem chamados, né? Nesses sinais que vão dando, eles vão vindo de sinais em sinais. É na perseverança, é na continuidade. É saber dentro do coração o que está sendo feito. E quando estiver fazendo, tem uma hora que é continue. Tem mais coisa para fazer. Não necessariamente é uma religião. Não necessariamente uma religião. É o despertar da missão de alma. Sim. É como ele falou. Totalmente fora do quesito religião, na verdade. É esse preencher. Preencher, que não é preenchido. Você vai saber, porque preenche de uma forma diferente. Tipo, é uma peça, é um espaço lá que nem sabia às vezes que tinha. Mas que quando é preenchido, você sente. É como ele comentou aqui no cantinho lá dele, ele faz o texto, ele acende o incenso e ali ele se sente Ele conectado. percebe. Às vezes melhor do que até Sim. numa igreja Sim. ou aqui, Sim, ou é. porque no teu cantinho. Aqui é bom, aqui eu gosto de vir. Sim, sim. Aqui eu acho que assim, eu ia muito na missa. Aí eu não me sentia à vontade ali. Eu Mas sinto é mais à um vontade em cantinho, casa. São Gosto de vir dosagens. aqui. Isso, são Gosto de dosagens. vir aqui. Gosto de fazer o meu terço, em vez de fazer o terço na missa, eu não me sinto à vontade. É, Não você fico fica bem. em casa mais Aí conectado. em casa eu já faço com fé, eu faço oração, eu clamo, faço com fé, a oração ligo devagar, Isso. ligo com fé, acredito na oração, a Nossa Senhora, o Santo, o São Francisco de Assis, eu tenho de madeira, eu coloco ele também assim,
Nossa Senhora, eu pego Nossa Senhora, trago ela perto de mim. Porque eles não estão em altares. Estão Então, trabalhando pra caramba. Eu Esse sinto é o que papel. tem uma força ali presente comigo. É isso mesmo. Tenho É a isso. total certeza de que estão ali. É Tá isso. ali, tá aqui, Isso. tá aí. Pra quem Isso. amar e ter fé. É isso mesmo. Não precisa frequentar nenhum Porque a lugar, questão né? é É a força. o sentir com o coração. Tá? Porque E depois que começa num trabalho, às vezes é mais difícil sentir com o coração até. Porque aí despertou, aí começou um trabalho. E aí? Ah, não, agora eu sou maior do que todo mundo, porque começou um trabalho. Porque eu sou voluntário num trabalho. Eu quis dizer assim, missionários, não sei se essa palavra é correta, não seriam necessariamente dentro de egrégoras de religião. Eu não sei se é isso que eu Isso consigo mesmo. explicar. Por exemplo, Nelson Mandela não tinha uma religião que ele pregasse ali naquele movimento que ele fez. Sei lá, penso assim, entendeu? Por exemplo, pode ser uma outra pessoa, não sei, que fez alguma coisa muito grande. São missões. Isso, e não tinha uma religião ali proposta. Mas Porque existia uma força do amor. Existia sua força. Sim, Essa mas é a não força. existia. Esse é o parâmetro. Essa é a força do fazer, da ação. É o sentir que vem, é o propósito. E as coisas vão se abrindo. Mas todos esses que falamos também não tinham religião. A religião veio depois que esses vieram. Foi criado. A história não foi, né? Da religião em si. É que alguns já são dentro. Isso. Mas, quando vem, é sempre a revolução. Como que foi de São Francisco de Assis? Foi tranquilo. Porque era dentro de uma religião. Sim. Mas só que para trazer coisas que já estavam esquecidas. E agora? Missão. Para ele não seria muito mais fácil ter entrado e feito, seguido o caminho que já era para seguir, no sentido de só continuar o que já existe, mas aí não sente o completo, porque não era para ser feito. Então, quando se começa, é sempre fora da caixa. Sempre. Mesmo que seja para seguir uma determinada doutrina, algo que já se é instalado. Se vem algo novo, tem algo novo. Mas a aceitação das pessoas é o maior desafio. Depois a aceitação de si mesmo, né? Tem todo o processo de aceitar que veio fazer o que veio fazer. Mas é a aceitação das pessoas, então, da sociedade como um todo. Dos mais próximos, então. De que viu crescer, de que viu isso e aquilo. Não é possível que seja isso. Porque o outro, não, mas o outro que cresceu e tal, não, mas essa pessoa falava mal do outro, falava isso e aquilo, como vai diminuindo, mas são pessoas que nasceram e cresceram e que estão aqui no desafio. Então, não é perfeição, não é que nasceu na perfeição, que não comete erros. Não, é na tentativa do erro e do acerto que existe o despertar. Aí você vai entendendo a dosagem da sua fé e reconhecendo o seu caminho. E equilibrando, não harmonizando o ego dentro de si. Isso, harmonizando o ego. Isso. Exatamente, devido a ter procurado culturas tão rígidas, para ser tão rígido comigo mesmo, Perfeito. que eu estou sofrendo hoje com o meu terapeuta. Meu terapeuta hoje está passando apertado na minha mão, porque muita coisa eu estou falando para ele e eu estou melhorando. Muito terapia, bem, exatamente. pós-terapia. Você percebendo essa Isso, tô rigidez. percebendo a rigidez. Isso. Para levar uma vida mais tranquila. Mais leve. Porque Muita é importante cobrança, também, cobrança. né? A terapia, É, a religião, a terapia, a Isso. atividade física, uma boa Isso. alimentação, tudo é um conjunto de coisas. E a medicação. De E a coisas. medicação. Medicação Exatamente. também. Química. É um conjunto de coisas. Exatamente. Mas não é uma coisa só, não, é um conjunto de coisas. Uma hora É. vai precisar da outra. Exatamente. Se não tem todo esse conjunto, uma hora uma vai estar piscando que precisa. Porque está faltando. Porque Tem que tem que abastecer ser. todas. Isso. Abastecer todas. Isso.
Mais alguma coisa? A Elaine falou isso que nós criamos homens, né, filhos. Essa semana passou por um processo de desencarne em uma pessoa da família, e aí eu percebi que a minha filha estava ouvindo quem estava junto relatar. A pessoa estava desabafando, tipo, até chorou e tal, foi assim que saiu. E eu fazia de tudo para minha filha sair. E eu falava, tira ela daqui, por favor, tira ela daqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas por que você não me deixou ouvir? Aí eu falei, eu não falei pra ela o que eu pensei, porque eu pensei, na verdade, eu tinha muito medo quando eu era pequena, então eu estava tentando proteger dela ter um medo ou medo de ver alguma coisa pelo desencarne, quando eu me dei conta de que eu estava fazendo isso e ela estava na paz mesmo. Aí ela, mas eu gosto de ouvir, não sei o que minha mãe me pede pra me tirar. Falei, não, tudo bem, eu não falei pra ela qual era o meu medo pra que não abrisse, mas eu vi que era eu. Tipo, eu queria de qualquer forma tirar ela como se fosse proteger, mas ela tava confortável, ela tava quietinha, ela ouviu, caramba, né, fulano virou estrela e tal. E eu fiquei olhando, falei, quer dizer, isso do criança, se ela saísse, eu tava, tipo, excluindo ela de alguma coisa, e eu continuando uma crença que eu tinha, sabe? Eu não falei nada pra ela, falei, não, tudo bem, desculpa, eu não sabia que... Não tinha muito onde fugir, mas ela percebeu que era nítido que eu queria tirá-la de qualquer forma. E ela questionou, mas eu gosto. Eu falei, nossa, sou eu que educo, eu que mostro pra ela sobre ter continuidade da vida, que ninguém morre, que não sei o quê, e eu tô querendo que ela não escute isso, sabe? Como se eu quisesse gerar um medo nela. Eu fiquei bem em choque comigo mesmo. Na verdade, não é nada sobre ela, é sobre você. Isso, foi isso que eu me dei conta quando ela me questionou. Mas por que você quer que eu saia? Não é nada demais, ele não falou nada demais. Aí eu me dei conta, realmente ele não falou nada demais. O que eu tô fazendo? Sobre a criação, isso que a Elaine falou, somos nós que criamos, nós criamos na nossa lente, queremos ir no automático da lente. Aí eu me dei conta, eu voltei e falei, não, tudo bem, desculpa, então, fiquei quieto. E foi... E nós também passamos pra frente aquilo que recebemos. Isso, Uma eu geração tava anterior espelhando ainda, né? uma crença absurda que, tipo, minha mãe também nem tem culpa disso. Eu tô falando que por eu ter mostrado outra coisa pra ela, eu me dei conta que eu tava fazendo uma besteira mesmo, por mim. Aí você tá falando, nós educamos os meninos. Meninos também, a gente educa de acordo com a nossa crença mesmo. Já que voltou, deixa eu fazer uma pergunta. Até entendo que há milhões, sei lá quantos mil anos atrás, o homem era mais egoísta por ter que sair para caçar, assim, mais instintivo sobre sobrevivência, e a mulher sobre cuidar dos filhos, cuidar da casa e fazer casa não, que nem sei se mesmo, antes disso. E hoje a gente vê uma evolução, por exemplo, de 30 anos para cá, que nem a Soraya falou, só que a gente vê de ano em ano uma diferença absurda da humanidade no geral. Por que se demorou tanto e por que agora está tão rápido? Não precisava ter demorado tanto, porque são as consequências, tá, da ação e reação. E agora é a expansão. Agora o momento que o planeta tá é essa sensação de rapidez mesmo. Já foi o tempo para ser mais devagar, que não precisava ter sido tão devagar, mas agora as coisas estão muito mais rápidas sim, porque está forçado. Por conta da luz acoplada no planeta, não vai demorar mais para as coisas acontecerem. Então esse despertar, esse cutucado que vem, tá aí para todo mundo. E aí aqueles lá mais lá no fundo também vão. Não tem como fugir. Então uma coisa ou outra vai acontecer que você vai ter que parar e olhar. E já foi o tempo de ser mais devagar. Mas precisava desse tempo de ser mais devagar, né? Não tanto, né? Não? Muitos projetos deixaram de acontecer por escolhas. Porque daí muitas coisas poderiam já estar acontecendo. Por quê? Porque existe um projeto, né? Vários projetos enquanto estamos encarnados, mas quando encarna é igual para todo mundo. Existe o véu do esquecimento, e aí é a luta dos seus desafios, o seu chamado. Muitas coisas também deixaram de acontecer. E mesmo assim, mesmo com exemplos de histórias, outros irmãos que através de exemplos de histórias poderiam estar fazendo mais coisas, não fazem. Mas
o nosso papel não é achar, ai, não, esquece, não vamos. Não. É a continuidade da vida. O objetivo é a expansão do planeta. Então, vamos lá de novo. Então, lidar com o egoísmo, né? Com a superioridade, com o ego dos irmãos encarnados, é doído. Mas é para fazer o que é para ser feito. Porque o propósito é a expansão. O chefe é esse. O objetivo é esse. Então, essas dores que vêm no meio do caminho tem como ser cuidadas, separadas. Mesmo que a gente não tenha, fazer uma alusão, um mentor igual o Chico e o Emmanuel e o Divaldo, tinha Maria de Ângela, a gente tem mentores que estão ali falando com a gente, não talvez como foi contraditório, não talvez porque o propósito deles era um pouco maior, vamos colocar assim, não maior mas de um alcance, vamos colocar assim, né? Mas a gente tem os mentores, basta se conectar. Você pode se conectar, inclusive, com Joana de Ângeles também. É, mas ela é brava. Ai, aí que tá, entende? Vocês estão entendendo? A questão é, será que eu quero saber quem é o meu ou não? Será? Essa que é a grande questão. Mas isso é muito todos boa essa temos. resposta. Todos têm. Todos têm. Mas se assume que tem quem tem o que tem, aí tem que lidar com o fato, com a responsabilidade. Ou com a não aceitação das pessoas próximas. Entendeu? É bonzinho. Ele já mandou carta, não foi? Ah, é bonzinho. A questão é, busque e acharás. Mandou psicologia. O caminho e o caminho vai se abrir. Escolha com quem você esteja. E aí a dosagem da luz é essa. É muito bom. Mas é bom levar uns puxão de orelha. Eu gosto. Não tem como não. Com a teimosia das pessoas, na maioria das vezes, tem que ser na fala firme. Isso é amor. Não estamos falando aqui de falar firme de mãe para filho. Não estamos falando disso. Estamos falando de amor universal, de atenção. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Olha o que você está fazendo com você. Quando que você vai acordar para você? E aí, vai ter responsabilidade com o trabalho que combinou de fazer? Se sim, comece. Se não, respeitamos. Vamos continuar caminhando juntos. Mas é uma escolha. Aí lida-se com as consequências depois, sabe do quê? Do arrependimento. Porque sabia que se fosse persistente, cuidasse de si, se mantendo, buscando ajuda, tem muita coisa a ser feita. Mas isso é uma escolha, é uma luta individual. É difícil, hein? Não é não. Como é que fala? Muitos são, como que vocês falam? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos, tá vendo? Como todo mundo sabe? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que representa isso? Como se fosse fácil para o escolhido. Porque todos são chamados. O chamado é para todo mundo. Esse chamado da alma é para todo mundo. Você que não aprende. Poucos assumem. Essa fala é isso. Não é que só esse foi escolhido. Não. Todos são chamados para o trabalho da expansão planetária. Porque começa de dentro para fora. E continua de dentro para fora. E aí, conforme você vai mergulhando em si, você vai tirando camadas, você vai se tornando cada vez mais do exército da luz. Que é você. Só que essas camadas não é simplesmente, vai saindo. Parece que vira uma bagunça total. E vira mesmo. Por quê? Porque é aí que ela está se organizando de verdade. Aí você se dá conta o quanto que estava bagunçado as coisas.
E aí que tá, o quanto que eu escolho me manter para organizar isso tudo. E quando eu achei que organizou, tem outra coisa ali que eu não vi, tem outra coisa ali que eu não vi, e assim vai. Mas eu sei que já foi muito mais bagunçado. Sobre a expansão planetária, uma tragédia como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Tá. Dá essa chacoalhada nas pessoas, porque eu consegui enxergar a beleza, o amor que muitas pessoas têm, porque foi o Brasil inteiro correu para ajudar um estado que estava em calamidade. Tem que acontecer essas coisas por algum motivo e também para mexer com muita gente, né? Para dar um despertar aí, vamos ajudar. É que há muito tempo já é falado sobre situações que vão acontecer como consequências. Poderia ser lá, como poderia ser aqui, poderia ser em qualquer outro lugar. Cada um passa pelo que tem que passar. E bate e toca no coração daquele que sentir que toca no coração. Porque eu vi Se muito sente isso. vinculado. Nossa, que movimento. Não é maior ou menor do que outras situações. São situações que fazem. Mas a questão é continuidade. A fala continuidade é porque em grandes situações é muito importante que exista ajuda. Que a gente Muito vê importante. que o amor venceu, né? Que tem muito Mas mais isso poderia ter pessoas. sido evitado, não poderia? Ou não? Acredito. O que muda? Sabe? O que, não, eu só acho que se tivesse alguma atitude assim, eu fico pensando. Mas essa ação e reação não é de agora. São das consequências de ações e reações. E aí, determinadas situações acontecem em determinados locais. Com todo Então aquele isso é pessoal que natural tá ali. mesmo acontecer. Tá. E espiritual, que aquelas pessoas precisavam estar ali, naquele momento, naquela Todo situação. mundo tá onde é para estar. Sem discurso de mais e menos, sem pensamentos de maior ou menor. Cada um passa, tá? Cada um está vinculado onde é para vincular nas situações. Mas assim, o que eu acho engraçado é essas coisas tinham que acontecer e a gente pensa assim, elas tinham que acontecer pra gente se abster da nossa responsabilidade em que elas estão acontecendo, mas elas tinham que acontecer. A minha responsabilidade é zero nisso. Então, eu acho que não, essas coisas não tinham que acontecer. Exatamente. Por isso que não dá para ter o discurso do não dá para ter o discurso de romantismo e nem o discurso de salvação, tá? A lei da causa e efeito é perfeita, e é isso. De acordo com as minhas mãos, quanto eu me sinto parte disso, o que posso fazer hoje? Seja numa situação absurda como essa de se ver, por exemplo, que você vê como absurdo, seja dos próximos, seja quem mora aqui do lado, seja nisso. Então é a continuidade, essa fala da continuidade, porque é preciso entender isso. Não é nas grandes situações que É no vizinho, né? É todo dia. A gente, a Guarujá tem características muito, assim, a gente está muito sujeito a um desastre como esse. Isso é geográfico, é uma coisa que pode acontecer aqui. E se a gente não mudar de atitude, muitas atitudes, desde o poder até no nosso dia a dia, é fatal que isso vai acontecer em cidades como Guarujá e em Guarujá. Porque aqui a gente também não tem uma preocupação ambiental e a gente tem muitas comunidades em risco. Então, assim, eu vejo que essa coisa tinha que acontecer. Ela vai acontecer em vários lugares, mas não é uma decisão do céu. É uma coisa que a gente está contribuindo. A longo, assim, isso vem de muito tempo. Essas comunidades que elas estão colocadas em lugares, assim, totalmente impróprios há 30, 40 anos, e uma hora esse fio que está super esticado, ele vai se romper. Num dia de chuva, ou por conta de
esses rios que a gente tem totalmente entupidos e bloqueados, enfim, aterros ilegais, muito já é totalmente aterrado ilegalmente. E tem comunidades, assim, milhões de habitantes em cima, Prainha, aquela região ali, Rio Santo Amaro, gente, assim, Eu muita vejo gente isso como sabe, mais né? responsabilidade dos governantes, talvez. Então, o peso mais tarde para eles, Para todo mundo. para todos. A gente O que eu posso fazer né? com as minhas mãos. O próprio ser humano, todos. A questão é dentro de uma estrutura de egrégora de ação do quanto eu olho para os meus e quanto eu olho ao redor de mim. Exato. Isso é uma responsabilidade de todos. Dignidade é um direito de todos. Então, todos têm responsabilidade. Todos. Determinadas ações partem de determinadas pessoas. E aí essas ações e reações acontecem disso, sim, as consequências. Mas o quanto que eu preciso me sentir responsável por isso, para entender que isso acontece aqui em qualquer outro lugar. A questão é o quanto estou fazendo aqui, agora. E aí reconheço que parte é essa minha do chão. Sim, esse hábito das pessoas votarem em amigos, votarem em familiares, não votar em projetos. Assim, o que você vai fazer que vai alcançar algo que me preocupa? Por exemplo, Competências. sim, sabe? Quem são seus pares? Quem que você vai levar com você para ajudar? Certo. Mas as pessoas não se perguntam isso. Elas falam assim, não, é um cara bacana, uma mulher legal. Não. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, de cada um, né? Isso. Tem muita coisa que precisa se quebrar. De crenças, de ações para serem feitas. Então, esse pensamento é bem importante quanto a isso. Não é sobre maior ou menor, não é sobre, né, de longe, principalmente, é esse pensar, então, e se fosse aqui? Sim. Esse chamado é válido. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta. Quando acaba, posso cantar uma oração cantada? Você quer cantar uma oração? Sim, eu sei Tudo que bem. cantar uma cantada. Você faz uma prece de oração, tudo bem? Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Muito bem, então que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e muita fé. Tenham em suas mentes, seus corações a palavra continuidade. O que ela representa para vocês e o que ela está, né, presente no dia a dia de vocês. O que isso significa? Quando estou contínua com os meus pensamentos, com as minhas ações, com a minha fé, com a minha esperança. Continuidade. É isso. Boa noite a todos. Fechem os olhos. Sintam a oração.